Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse debate sobre TERJ. É um prazer para a gente da sociedade recebê-los aqui em mais essa atividade de educação médica continuada, de atualização, e ver a casa cheia novamente é motivo de grande alegria para a gente da sociedade. A gente fica feliz de ver os residentes, o pessoal pneumologista mais novo, o pessoal mais experiente. Essa integração é muito importante para a gente. Eu acho que é um dos grandes objetivos da vida associativa, né? Da gente poder ter essa integração, essa troca de experiências e nos deixa muito felizes. Agradecer de uma maneira especial ao time da Chiesi, que apoia esse nosso debate de hoje. Obrigado por acreditar nessa nova proposta de debate sobre TERJ. Agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Um agradecimento especial à Nádia, que tem organizado isso tudo com muito afinco e primor. Professora Cláudia, Briana, que vão estar com a gente nos abrilhantando com as apresentações científicas. O Alex também, que vai apresentar o caso clínico. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem e uma boa noite a todos. Vou passar a palavra para a Nádia, nossa diretora científica. Obrigada, boa noite a todos, bem-vindos. O Thiago já falou tudo que tinha para falar, eu vou apresentar agora os palestrantes. A gente vai ter, o molde agora mudou um pouco para quem não veio das outras vezes. A gente vai ter 2 palestras e uma apresentação de caso clínico antes da segunda palestra, como uma forma de exemplificar e puxar o assunto. Então, a gente vai começar com a professora Cláudia Costa. Ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a aula Reduzindo Exacerbações em DPOC, Impacto da Terapia Tripla Extrafina na Qualidade de Vida e Prognóstico dos Pacientes. Obrigada, professora. Por favor, passador. Isso. Boa noite a todos, é um prazer enorme contar com a presença de todos vocês. É claro que ajuda, né? O Rio Brás sempre ajuda, uma boa comida, né? Faz a gente ter vontade de ver a palestra, mas de qualquer maneira eu sei que muitos estão aqui para trocar essas ideias aqui. Então vamos lá, papel da exacerbação. Vamos falar de exacerbação e quem me conhece sabe que esse é um assunto que eu gosto muito. Pediram para eu ficar do outro lado, então vamos para o outro lado. Então vamos lá. Deixa eu ver se vai. Estou tentando, hein? Passa aí, Kaique. Acho que foi. Acho que eu vou sair daqui que eu estou atrapalhando. Não está indo, agora está indo. Tá bom. Então, vamos lá, esse aqui é a agenda que eu preparei para hoje, falar um pouco de exacerbação, trazendo o que tem de mais atual na definição, epidemiologia, nos fatores causais, no manejo e, principalmente, como a gente pode prevenir as exacerbações. Bom, para começar, a exacerbação é subdiagnosticada. Essa é uma mensagem importante para a gente que é pneumologista. Temos sempre que pensar nisso. Nós estamos deixando de fazer diagnóstico de exacerbação. O que é exacerbação? É a piora da dispneia ou da tosse associada a uma expectoração que acontece a menos de 14 dias. Então, o paciente piora a sua clínica basal. E o ideal é que a gente utilize os critérios de Roma para a classificação. A gente ainda utiliza com muita frequência aquilo lá, se eu utilizar antibiótico ou corticoide, é porque a exacerbação foi moderada. Se eu internar, ela é grave. Isso é uma forma fácil e que a gente já tem enraigado. Mas a verdade é que nem sempre um paciente que eu vou internar é o mesmo que o outro vai. Então, fica uma coisa subjetiva e muito variável. Então, se a gente tiver critérios mais precisos, é melhor. E isso já está sendo proposto há algum tempo, não é desse ano. No GOLD, deste ano, ele aparece bem claro, inclusive com esse quadrinho aqui. Como é que a gente considera uma exacerbação
leve, aquele que o paciente tem dispneia, mas uma dispneia mais leve, numa escala analógica, né, que vai até 10, está abaixo de 5, uma frequência cardíaca e uma frequência respiratória que não aumentam muito, né, então abaixo de 95 a frequência cardíaca ou abaixo de 24 a frequência respiratória, e o paciente que não dessatura. Então, os nossos pacientes que usam oxigênio, se a gente já vê que ele está precisando de mais oxigênio para manter aquela saturação, isso já é um alerta. Se a saturação se mantém acima de 92 e se não cai mais do que 3 pontos percentuais, ok. Essa é a exacerbação, então, leve. Para ela se tornar moderada, eu tenho que ter 3 desses 5 critérios que incluem a PCR, mas que não é obrigatório. Então, na atenção primária ou no paciente que vem para a gente nem sempre tem acesso rápido ao laboratório, você pode prescindir da PCR. E aí, se nessas 4 aí, se 3 delas estiverem alteradas, você já diz que, que essa exacerbação é, então, moderada. Tá? E se eu faço uma gasometria e eu tenho uma acidose com hipercapnia, então essa exacerbação eu considero ela como grave. Então vocês vejam que não necessariamente vai bater com aquele critério antigo. Isso aqui traria uma rigidez muito maior e uma classificação muito mais específica para cada caso, para que a gente possa comparar as exacerbações. Seja como for, a gente não usa isso tanto na prática. Agora, por que essa classificação do GOLD, que vocês já viram, né, em 2026, isso criou um certo debate, né, que a partir de uma exacerbação moderada, ele já entra lá no E. Por que isso aconteceu? Por que isso mudou? Né? Na verdade, é porque exacerbação mata. Ela é uma causa frequente de hospitalização, tem alta mortalidade e está relacionado com piora da função pulmonar. Vários trabalhos mostram isso claramente. E por que isso acontece? Por que a exacerbação é um efeito tão grave? Ela é uma repercussão sistêmica da inflamação pulmonar. Então, o paciente fica inflamado, é por isso que a PCR aumenta. Se eu medir lá no sangue, porque ele está inflamado. E aí vocês imaginem um paciente inflamado e que já tem lá uma placa aterosclerótica lá na sua coronária. Naquela inflamação, a chance daquilo se desenvolver num evento agudo e o paciente infartar é grande. E aí o que acontece? O paciente vai morrer do coração, mas no fundo, o que ele morreu foi da exacerbação. Um exemplo que eu sempre trago era do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele tinha uma DPOC por conta de uma tuberculose que ele teve lá na Argentina, mais novo e tal, inclusive fez uma lobectomia. Ele tinha uma DPOC e tratava. E acredito eu, com bons médicos lá, né? Então, não vamos acreditar que os médicos dele não vissem a exacerbação. Apesar disso, ele eventualmente internou por causa de exacerbação grave. E aí, o que aconteceu? Os médicos eram muito bons, trataram ele com VNI, aquela coisa toda, e ele teve alta. Ele foi, inclusive, fazer lá a homilia dele lá na praça, etc. e tal. Ele saiu. Mas 1 mês e meio depois, o que aconteceu com ele? Ele infartou. Ele infartou porque ele mantém esses status inflamatórios, e é o que acontece com o nosso paciente. Então, a gente não pode deixar que ele chegue nesse nível de exacerbação grave. A gente tem que ter um olhar muito criterioso para qualquer exacerbação, porque elas só vão piorando. Então, essa inflamação é uma inflamação complicada, que traz repercussões importantes. Além disso, se o paciente está exacerbado, ele está hiperinsuflado. E não vamos esquecer que o coração fica no meio, né? Então, se tem 2 pulmões pressionando o coração, eu reduzo o débito cardíaco. E, além disso, durante a exacerbação, eu também tenho uma hipoxemia ali, que, obviamente, se o paciente já tem alguma repercussão cardíaca, isso vai piorar mais ainda. Então, é por isso que a exacerbação é coisa séria. E a gente vê isso quando a gente estuda esse grupo de pacientes. Nesse primeiro gráfico aqui,
a gente vê que os pacientes que são exacerbadores infrequentes perdem menos função pulmonar do que aqueles que são exacerbadores frequentes. As curvas se separam. Esse outro aqui é uma análise feita do Uplift, né, um estudo de 4 anos de pacientes com DPOC, e aqui eles pegaram o seguinte: os pacientes que tiveram uma exacerbação e avaliaram na metade inicial do estudo, e avaliaram ele em relação à metade final do estudo, cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois. Então, a gente compara aqui o grupo que tinha uma exacerbação e o que tinha 2, o que acontece com ele? Olha só, antes da exacerbação ele tem um VF1 que depois perde muito mais, e a CVF também. Uma exacerbação moderada ou grave faz perder função pulmonar. Eita, peraí que eu passei demais, é uma aqui. Obviamente que os pacientes mais graves vão morrer mais, né? GOLDs 3 e 4, vão falecer mais intra-hospitalar. Isso é óbvio, mas reparem que também falece muito mais 90 dias após a alta, por aquele raciocínio, eles se mantêm inflamados por muito tempo. Então, não é logo depois da exacerbação que aquilo se resolve, demora muitos meses. E aí, se ele entra naquele looping de ter uma exacerbação atrás da outra, a gente sabe já a história, como é que ocorre, né? Esse gráfico aqui eu já trouxe mais de uma vez e eu acho ele muito interessante. Não dá para apontar, né? Ah, tá aqui. Essa daqui é a linha de quem nunca exacerbou, tem menos taxa de mortalidade. Esse aqui de quem teve uma exacerbação grave. No meio delas, tem os pacientes que tiveram 1, 2, 3, 4 exacerbações moderadas. Então, vocês vejam que ter uma exacerbação moderada já é diferente do que não ter. E se você tem 2, é diferente do que ter uma. E por aí vai. É claro que ter uma exacerbação grave é pior do que a moderada. Mas o que eu quero trazer aqui, a mensagem que nos traz, é que a gente, às vezes, subestima muito a exacerbação moderada. Quantas vezes chega no nosso consultório, no ambulatório, o paciente lá exacerbado, você deu um antibióticozinho, corticoide, 3, 4 dias, vai embora, e está tudo bem, é mais uma. E não é, gente, isso já alterou a mortalidade dele no próximo ano. Além disso, tem uma outra questão também. Esse estudo é interessante. Eles pegam ali, no momento, né, do diagnóstico, olham para trás, nos últimos 12 meses, procurando uma exacerbação. História de uma exacerbação, tá? Eles olharam. E aí depois seguiram esses pacientes por mais 12 meses. Então, ter uma exacerbação moderada já aumenta o risco de ter a segunda exacerbação em 71%. Ou seja, se você chega no seu consultório, atende um paciente, ele te diz, há 2 meses atrás eu realmente usei um antibióticozinho para exacerbação, isso significa que ele tem um risco de ter isso de novo, 71% das vezes vai ter. Tá? Então, é muita coisa. É só para a gente ter isso em consideração. Bom, e quando o paciente exacerba, essa exacerbação pode ter um caráter inflamatório mais para T2 ou mais para T1. Para T1, a gente não tem biomarcador, mas para T2 estão surgindo vários biomarcadores, tá? Eosinófilo, que eu vou mostrar, feno, e eu estou chegando agora da ATS, que a gente foi na semana passada, e o que teve de palestra falando de plug mucoso, teve uma sessão que foi inteira, só trabalho de plug mucoso. O ATC que vê melhor, volume é melhor do que vê que não tem, marcação disso, mortalidade, número de exacerbações, o que vocês quiserem está sendo apresentado de plug mucoso, tá? Muita coisa. O que a gente vai fazer com isso? A gente ainda não sabe como tratar o plug mucoso, mas viu, ele tem relação com a exacerbação. Só para a gente ter uma noção, isso aqui foi uma meta-análise apresentada de 7 estudos com mais de 15 mil pacientes. E aí a gente vê que o diamante está aqui. Ter plug mucoso significa ter chance maior de exacerbação. E, claro, ter chance maior de exacerbação aumenta a chance de mortalidade. Tá? Então, se você
Viu lá a tomografia do seu paciente com plug mucoso, com tampão mucoso, esse paciente tem um risco maior de exacerbar. Essa é a mensagem. O que fazer com isso, ainda não sabemos. Tá? Em relação ao eosinófilo, esse daqui é um trabalho do ano passado, que mostra o seguinte: eles pegaram e dividiram os pacientes em eosinófilo maior de 300 e menor que 300. Então, primeira coisa que a gente vê, quem tem menos de 300 eosinófilos, principalmente quem tem menos de 100 eosinófilos, ele se mantém de forma mais estável, ou seja, você mede várias vezes, V1, V2, V3, V4, tá? Você vai medindo e ele é mais estável. Se ele é persistentemente pouco eosinofílico, ele tem uma chance menor de exacerbar, tá? Esse paciente aqui que tem mais eosinófilo, mais de 300, você vê que ele pode ter vários caminhos, tá? Se você mede ele várias vezes, ele se mantém alto, o chamado persistentemente eosinofílico, 18% se comporta assim. Olha a taxa de exacerbação aqui, quase 90%. Então, quantas vezes eu tenho que medir eosinófilo? Não tem protocolo para isso. Meça todas as vezes que o paciente vier no seu consultório, vai vendo, pede hemograma, dá uma olhada como é que é o comportamento. Veja se estava em uso, obviamente, de corticoide, se não estava, veja isso. Se ele estiver persistentemente alto, abre o olho, tá? Se ele estiver persistentemente baixo, ótimo, melhor, tá? Chance de exacerbar é menor. E aí, é o seguinte, o paciente que tem inflamação mais T2, que ele tem aumento de eosinófilo, provavelmente ele tem mais mediador T2. Esse aí é o que responde melhor ao corticoide. O que tem pouco eosinófilo é provavelmente aquele que tem mais infecção bacteriana, tá? E aí, como é que eu vou prevenir, então, essas exacerbações? Obviamente que primeiro eu vou dizer, parar de fumar, coisas óbvias, né? Vacinar, coisa que às vezes não é tão óbvio, mas deveria. Nutrição, ter uma vida saudável, atividade física, tudo isso é fundamental. A gente não pode começar a falar em tratamento de exacerbação sem falar nas coisas óbvias. O óbvio tem que ser dito, né? E aí vem aquela questão da mudança do Gold, né? Esse paciente aqui, qualquer exacerbação, eu já tenho que pensar logo de cara se eu não vou fazer terapia tripla. Então, esse aqui é o quadradinho, não é o da revisão do paciente, né? Aquele é o quadradinho que a gente vê quando o paciente chega para a gente pela primeira vez. Mas se ele chega para a gente já com história de que exacerbou pelo menos uma vez e tem mais de 300 eosinófilo, ele já deve começar com terapia tripla. Porque eu não vou ficar esperando ele ter mais exacerbação. Porque a exacerbação mata. Então, essa é a questão. E aqui é um trabalho que mostra como usar terapia tripla em pacientes que já são exacerbadores diminui as exacerbações quando eu comparo com o uso só do LABA/LAMA. Exacerbações moderadas a grave, moderada e grave. Então, a gente vê que quem estava em uso de terapia tripla exacerba menos do que quem está em uso de LABA/LAMA, que já é uma boa terapia para diminuir exacerbação. Além disso, a gente tem que levar em consideração o fluxo inspiratório. Vários aqui trabalham em hospitais e internam pacientes com exacerbação. E é frequente, às vezes, a gente vê paciente internado sair com a mesma prescrição que entrou. E não dá. A gente tem que fazer uma avaliação se aquela medicação está indicada para ele e se ele deve manter a mesma medicação. E a gente sabe que os produtos de pó seco, embora sejam mais fáceis de serem utilizados, precisa de um certo drive, de uma certa força inspiratória. Durante a internação, especialmente os pacientes com idade mais avançada, ou se eles têm algumas comorbidades, eles não conseguem fazer. Então, durante a internação e logo no pós, na alta, é importante que esses pacientes tenham esse dispositivo revisto
e que, se for o caso, que isso seja trocado. Esse aqui é um trabalho que não é atual, mas que eu acho que é bem, serve para exemplificar bem essa questão. Eles pegaram os pacientes e separaram pacientes internados naqueles que tinham fluxo inspiratório adequado, isso pelo in-check dial, tá? Fizeram avaliação e consideraram isso quando tinham um fluxo inspiratório acima de 60. E separaram um outro grupo com fluxo inspiratório inadequado, que ele, em inglês é subótimo, mas isso não existe em português, né? Então eu botei como inadequado, abaixo de 60. E aí eles já avaliaram o seguinte: as causas de readmissão hospitalar nos 90 dias seguintes. E a gente vê que quem tem o fluxo baixo, né, que é inadequado, interna mais do que aqueles que têm um fluxo ótimo. Pô, Cláudia, quem tem o fluxo inadequado deve ser pior, por isso que eles estão, né, voltando mais, não é por conta disso? Pode ser. Só que eles também avaliaram separando pelo tipo de dispositivo que se usava. E a gente repara que os que usavam DPI, né, pó-seco, reinternavam muito mais do que aqueles que usavam nebulização ou névoa. Tá? Mostrando claramente que se você usa DPI e não tem força para utilizar, ele não atua de forma adequada. E aí o paciente vai reinternar. Eita. Foi. E aí tem medicamento em dispositivo spray que pode também suprir isso aí, né? E que pode ser usado também com espaçador quando o paciente não consegue utilizar de forma adequada, não coordenar. Esse trabalho aqui mostra uma coisa que também parece óbvia, mas que é bom a gente mostrar, que é o seguinte: a adesão aumenta quando você usa um dispositivo em relação a dois. Mas é só instruir o paciente que ele vai utilizar. Isso não é verdade, ele deixa de usar, ou usa errado também. Então, usar um dispositivo é melhor do que usar dois dispositivos. E se ele usa de forma adequada o dispositivo que é fornecido... Tá, passa ele para mim aqui, por favor. Não está indo. Isso. Reduz as exacerbações. Só volta umzinho, por favor. Aqui, reduz as exacerbações, tanto moderadas quanto graves. Tá? Então, usar um dispositivo vai melhorar. Esse outro estudo aqui, ele também avalia o uso de um dispositivo versus múltiplos dispositivos. E aqui ele viu também claramente a melhora do número de exacerbações. Você controla mais as exacerbações se você usa um dispositivo. E de forma interessante, nesse estudo aqui, ele mostrou que os pacientes que passaram de vários para um, melhorou inclusive o VF1. Tá? Ou seja, tratando melhor os pacientes, você consegue melhorar até a função pulmonar. Acho que precisa trocar a pilha aqui. Bom, finalizando já, precisamos então esperar pela exacerbação grave? Isso é uma reflexão que eu faço, sabe? Assim, os pacientes que você já vê que têm risco de exacerbar, será que a gente não deve começar logo uma terapia tripla? Os pacientes já têm eosinófilo aumentado, tem inflamação T2 de outra origem, ele já teve uma exacerbação leve, tem comorbidades cardiovasculares ali, que se ele tiver uma exacerbação vai ser mais grave, ele já está declinando, né, no VF1, tem lá, a gente vê a TC, está cheio lá de tampão mucoso. Será que eu não tenho que ter um olhar diferente, ou vou ter que seguir só o guideline e ficar esperando o momento que diz lá, né? O aumento de eosinófilos, principalmente, traz uma janela de oportunidade. Tem muito eosinófilo ali, o corticoide funciona nesses pacientes. E aí eu gostaria de lembrar que o PCDT do ano passado, que no Rio de Janeiro ainda não está implementado, que já deveria estar, porque nos outros estados já está, né?
libera a possibilidade da gente prescrever terapia tripla para os pacientes mais graves. Então, assim, é algo para a gente refletir se realmente a gente não precisa melhorar esse tratamento para prevenir a exacerbação. Então, como mensagens finais, eu gostaria de dizer que as exacerbações moderadas são muito negligenciadas e isso realmente é algo que a gente precisa melhorar. O tratamento farmacológico deve ser sempre revisto com os pacientes, especialmente quando o paciente é internado. A terapia tripla deve ser instituída mais precocemente, especialmente nos grupos de alto risco para a exacerbação, e dispositivo importa. A gente tem que rever os nossos pacientes. Então, muito obrigada e eu fico à disposição. Obrigada, Cláudia. Excelente, como sempre. Eu vou abrir para perguntas depois. E agora, a gente vê, né, a DPOC é uma doença muito prevalente, esses pacientes invariavelmente internam em terapia intensiva, né? E não é incomum, quem já trabalhou em terapia intensiva ou vai ver um paciente, e existem basicamente 2 diagnósticos, né, quando não tem um pneumologista, ou é pneumonia, ou é um DPOC com pneumonia. Então, a ideia de chamar a Briana, o intensivista pneumologista, para falar, é justamente a gente mostrar a importância do pneumologista na terapia intensiva para fazer diagnóstico diferencial, que entende de dispositivo inalatório, sabe como fazer. Então, a ideia é a gente começar agora com Alex Cuiabano, apresentando um caso clínico. Depois, a doutora Briana Alva, ela é a médica pneumologista e intensivista da unidade pulmonar do Hospital Copa d'Or e também é uma das responsáveis pela equipe de ECMO do Hospital Copa d'Or. Então, Alex, obrigada, bem-vindo. Caso clínico. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alex, sou residente de pneumologia do Hospital Copa d'Or. Agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um caso clínico muito interessante com um desfecho positivo, graças a um trabalho da equipe multidisciplinar do Hospital Copa d'Or. Começando o caso, a paciente de iniciais DCF, 51 anos, casada, com a profissão psicóloga, residente aqui no Rio de Janeiro. Tem um histórico de um perfil de atleta, né? Com um histórico recente de ter conseguido fazer uma meia maratona de 21 quilômetros em setembro de 2025. História patológica pregressa dela, sem histórico de tabagismo, ativo, passivo, sem histórico de comorbidades prévias, internações prévias, sem histórico de doenças reumatológicas, cardiopatias, uma paciente rígida. Logo no começo de dezembro de 2025, ela tinha esse relato de dispneia, que era uma prostração, ficou uma indefinição em relação a essa dispneia, né? Mas ficou mais como uma prostração propriamente dita. Em 14 de janeiro, dentro desse contexto de prostração, ela vinha vivendo um problema com o seu progenitor, com histórico de internação em dezembro, que deixou fragilizada, então acabou que a atenção dela ficou voltada para a enfermidade paterna, né? E durante esse período ela teve uma exposição a mofo, no armário da casa do progenitor, com livros antigos. Seguiu com esses cuidados, e em uma consulta com seu progenitor, em 26 de janeiro de 2026, o médico que foi avaliar o pai dela, avaliou a paciente, percebeu a taquipneia, a dispneia dela, foi, durante essa avaliação, aferiu a saturação, viu que ela ficava saturando entre 80 e 87, aí de antemão, ele já solicitou a internação dela, encaminhou ela para a primeira unidade hospitalar, né, onde ela foi admitida já com essa hipóxia, já foi direto para o catéter nasal de alto fluxo, com antibiótico terapia de amplo espectro,
e com os primeiros exames de laboratório, a princípio, sem nada que chamasse atenção, procalcitonina baixa, apenas com um para-influenza positivo no lavado broncoalveolar. Mas, assim, sem nenhum histórico gripal ou algo que chamasse atenção nos últimos 30 dias. Continuando, essa é a primeira tomografia de admissão. Lembrando que ela não tinha nenhum histórico pulmonar, com opacidades em vidro fosco bilaterais, algumas reticulações, consolidações, isso em 26 de janeiro. Outro aqui em outro corte, para a gente avaliar as lesões. Logo no início, após esses primeiros dias de avaliação em catéter nasal de alto fluxo, a paciente teve uma piora do ponto de vista da hipóxia. Foi iniciado metilprednisolona em dose imunossupressora, 1 mg quilo. O paciente não teve uma resposta positiva, evoluiu com indicação de 3 dias de pulsoterapia com 1 grama de metilpred no dia 2, 3 e 4, e evoluiu com insuficiência respiratória aguda tipo 1 hipoxêmica, e foi entubada por conta dessa dispneia no dia 4/2. Logo em sequência, devido à relação ruim, a gravidade do quadro, foi indicado o ECMO VV, com parâmetros otimizados, ela com diagnóstico de SARA, associado ao início do ECMO, ela foi indicada uma biópsia pulmonar, onde revelou esse dano alveolar difuso, tá? Associado a esse dano alveolar difuso, foi solicitado o primeiro painel hematológico, com todos os anticorpos iniciais negativos. Essa é o raio-x de tórax pós a biópsia com infiltrado bilateral, já entubada. E após isso, a continuidade dos fatos do caso dela, foi indicada a traqueostomia no dia 13, por essa piora respiratória e provável tempo prolongado de intubação, com essa piora da hipoxemia. Devido à anticoagulação plena com heparina, ela evoluiu com hemotórax à direita, que foi drenado de prontamente nessa primeira unidade hospitalar, evoluiu com injúria renal aguda, com necessidade de terapia substitutiva renal, uma injúria renal oligúrica, continuou na hemodiálise nesses primeiros momentos. No dia 21/2, foi realizada uma nova tomografia, ela sem melhora clínica, mantendo essa piora, e com essas lesões mostrando a fibrose, né? Durante todo esse período bloqueada e com sedação profunda. Aqui é a tomografia do dia 21/2, tá? Ali. Daqui tem um aspecto, um derrame bilateral e também mais congesta, né? Mas com uma piora da imagem importante. Durante esse período que foi acionado o time de transplante do Hospital Copador. Então, nessa primeira avaliação, para indicação de transplante pulmonar, ela em estado gravíssimo foi transferida para a unidade pulmonar, mantida em ECMO VV, em anasarca, em hemodiálise, já com a traqueostomia, em sedação profunda e bloqueada durante todo esse período. O ecocardiograma, durante todo o processo, tanto na primeira unidade hospitalar, quanto durante a admissão, com função ventricular preservada, sem alguma alteração importante, dos exames de laboratório, função renal alterada e plaquetopenia. Então, nesse primeiro momento, a avaliação, a princípio, seria para indicação de transplante. Continuando os fatos, durante a admissão já, ela passou por uma broncoscopia com lavado broncoalveolar, que veio com PCR positivo para criptococo. Já de antemão foi iniciado isavoconazol. Durante esse processo, a injúria renal aguda dela começou a ter uns sinais de melhora da oligúria, mas ainda mantinha em terapia substitutiva renal, tá?
Durante esse processo, ela teve uma hemorragia digestiva alta, ainda mantinha com heparinização em bomba. Foi realizada uma endoscopia digestiva alta durante esse processo, passou por uma biópsia, tinha uma duodenite erosiva, e durante a imunohistoquímica veio um citomegalovírus positivo. Iniciado o tratamento também com valganciclovir. Durante todo esse período na unidade pulmonar, com sinais de miopatia grave, ela passou por uma eletoneuromiografia, sugerindo essa miopatia, mas com aldolase e CK sem alterações, negativa. Esse foi o primeiro sinal. Ela chegou anasarcada, com um edema de mão importante, o que dificultou um pouco a avaliação inicial, mas após em conversa com o esposo, ela teve um relato de que ela tinha procurado um dermatologista em setembro por uma suspeita de uma dermatite por irritante primário. E, a princípio, ficou tratando como um irritante primário, usava luva, mas ali, durante esse processo, a gente reparou as pápulas, as descamações, e essas descamações, elas foram passado despercebidas, né? Até porque, durante esse período, a fragilidade dela no cuidado com o pai, ela mesma esqueceu de relatar, o marido também esqueceu de dar esse relato, mas aqui começou o divisor de águas no diagnóstico da paciente. Mapeamento. Então, aqui foi aprofundado a investigação reumatológica das dermatomiosites amiopáticas, né? O anti-MDA5 positivo foi um divisor de águas, ele veio positivo, né? Que é uma sigla que fala gene associado à diferenciação de melanoma, um anticorpo recente, descoberto agora nos anos 2000 no Japão, e com os marcadores positivos, fechado o diagnóstico de miopatia inflamatória anti-MDA5 positiva, associada à doença pulmonar intersticial rapidamente progressiva. Então, após esse divisor de águas, o tratamento foi mais intensivo, né? E manteve-se a metilprednisolona 1 mg/kg, mas após conversa com a reumato e a discussão multidisciplinar, iniciado imunoglobulina urbana 2 g/kg durante esse período do dia 4/3 por 5 dias. E essa escolha, porque já existia uma infecção secundária associada a esse processo, tanto viral, fúngica, quanto bacteriana. No dia 9/3, foi a escolha do inibidor de JAK, o baricitinib, ainda não podendo ser usado em dose plena, calculado de acordo com a função renal, mas aí ela começou a mostrar respostas. No dia 20/3, associado ao micofenolato, ao baricitinib, mantido a metilpred 1 mg/kg, e aí tudo isso associado a um ambiente que tinha uma reabilitação que fez toda a diferença durante esse processo. Paciente mantido em ventilação, em ECMO com parâmetro alto. Aqui, no começo ainda quando ela estava muito amiopática. Então, durante o ECMO, ela na prancha ortostática, passado por um período longo de bloqueador neuromuscular, sedação profunda, aí iniciou-se a reabilitação que fez toda a diferença no desfecho e dela ter ido de alta hospitalar, né? Aqui a tomografia de tórax, foram feitas 4 tomografias, essa é a tomografia dela 3 dias antes dela ir de alta. Já com uma melhora importante da congestão, das consolidações, das reticulações. Aqui um comparativo entre as imagens. Então, aqui a gente vê a sequência do trecho dela até chegar no dia 8/5, onde ela teve alta hospitalar do Hospital Copador. Foi de alta já sem tráqueo, decanulada, em ar ambiente, deambulando, com uma resposta motora importante, graças a uma reabilitação pulmonar importante. O segmento dela continua em segmento com a reumatologia, com a pneumologia e com a equipe de transplante, devido à gravidade da doença, prognóstico reservado.
prednisona foi realizado o desmame até chegar numa dose mais próxima ao cortisol endógeno e continua em recuperação contínua. Aqui, já ela na reabilitação, essa semana, essa foto foi tirada na terça-feira aqui agora, né? Ela já conseguindo fazer esteira. E seguinte, mantém o baricitinib, o micofenolato e a prednisona. E a reabilitação que tanto fez a diferença para ela estar conseguindo já fazer a esteira e a melhora da fisioterapia. Então, aqui, em resumo do caso clínico, uma doença grave, uma doença intersticial fulminante, que evoluiu com gravidade, infecções secundárias, mas que graças a um painel reumatológico e uma avaliação clínica das lesões das mãos, fez a diferença para chegar no diagnóstico e poder ter feito a diferença para ela ter conseguido alta hospitalar. E no momento mantém a terapia tripla. E assim ela conseguiu, de uma avaliação para o transplante pulmonar, ir embora em ar ambiente sem essa necessidade nesse primeiro momento. Obrigado. Acho que depois da aula maravilhosa da doutora Cláudia e desse caso incrível, vou dar seguimento, vou tentar me limitar nos 10 minutos da apresentação. O tema da aula de hoje é um tema que fiquei muito pensativa de como começar, né? Porque a gente não tem um guideline, a gente não tem um documento oficial. E hoje eu vim para falar um pouco sobre a atuação do pneumo na UTI. E o curioso é que eu comecei a prestar mais atenção na pneumologia justamente dentro do CTI. Na pandemia eu já trabalhava na UTI, estava bem envolvida na questão dos doentes respiratórios, que eu acho que todo mundo acabou ficando envolvido, querendo ou não. E a atividade do pneumo começou a me chamar muita atenção. Acho que não está indo aqui. Oi? Então, o doente pneumológico na UTI, ele preocupa a gente de maneira extrema por alguns motivos. O paciente respiratório, ele piora muito rápido, ele tem uma deterioração clínica muito, muito veloz. Então, essa abordagem inicial na UTI ou até na emergência é muito importante para a gente não perder esse diagnóstico inicial, oferecendo uma terapia guiada mais eficaz. São pacientes de muita gravidade, então a gente viu agora no caso, acho que é um exemplo extremo, né, de toda a gravidade que a gente pode ter num doente na UTI. E é um doente que precisa de agilidade. A gente precisa encaminhar esse paciente corretamente, ou para UTI, ou para semi-intensiva, ou para o quarto, ou mandar para casa. Então, quando a gente tem um pneumologista hospitalar, não só na UTI, mas na emergência, a gente consegue direcionar esse doente de uma maneira mais eficiente. Então, por que a gente precisa do pneumologista, né? Do início ao fim. Acabou que eu não consigo falar sobre pneumo na UTI sem falar sobre a pneumologia dentro de um sistema hospitalar inteiro. A fragmentação do cuidado desse doente grave, eu acho que o exemplo que o Alex deu sobre a nossa paciente mostra que esse doente não pode se perder dentro de um hospital. Então, quando a gente tem o pneumo na UTI, participando sobre as decisões iniciais desse período mais crítico, e ele seguindo o atendimento desse paciente na semi-intensiva, no quarto e na deshospitalização é fundamental. Esse caso, inclusive, eu lembro que a gente passou várias e várias vezes, porque eram tantos detalhes que até a gente que passava informação e quem recebia, eventualmente ficava um pouco perdido na quantidade de informação. Então, a gente precisa manter isso muito alinhado. Uma integração, desde o doente ser visto no ambulatório até ele internar junto com essa mesma equipe na UTI, isso é fundamental.
E a gente tem um pneumo, não só como um pneumo que vai dar um parecer e eventualmente vai ver o doente lá na frente. É um pneumologista que vai passar uma visita médica, né? É o dono do paciente, que vai acompanhar ele durante toda a internação. Então, como é que a gente faz a diferença efetivamente no acompanhamento? A gente identificar precoce a gravidade desses doentes, a gente fazer um diagnóstico diferencial muito rigoroso, e a doutora Nádia falou muito sobre isso, né? Quando o paciente respiratório chega na emergência, a principal hipótese é sempre pneumonia ou DPOC descompensado. Eventualmente a gente vai um pouco mais além, uma asma, mas nem sempre, na maioria das vezes a gente vai ter esses diagnósticos mais comuns, mas nem sempre é só isso. Quando a gente tem critérios claros de encaminhamento para UTI, para o quarto ou para a semi-intensiva, isso fica um pouco mais fluido. E quando a gente consegue otimizar o tratamento desse doente pneumológico pelo especialista, desde o primeiro dia da internação, principalmente doente grave, isso é fundamental para a gente reduzir o tempo de internação, reduzir a mortalidade do paciente. E quando a gente já conhece, e o ideal é que quando a gente já conhece esse paciente já vem em acompanhamento, e quando ele exacerba um DPOC, um paciente bronquiectásico que infecta novamente e interna, a gente já tem esse conhecimento sobre toda a história pneumológica do paciente. Então, na UTI, a gente tem uma gama de ações que a gente pode atuar, no auxílio na ventilação mecânica, no desmame de ventilação, na indicação ou não de VNI, por exemplo, no paciente DPOC, no ajuste do alto fluxo, no auxílio à mobilização e à reabilitação desse doente. A broncoscopia beira-leito na unidade de terapia intensiva faz muita diferença no diagnóstico para guiar o tratamento etiológico, inclusive de uma pneumonia comunitária, que é o basal e o comum e que a gente vê muito, mas faz a diferença. Ultrassom pulmonar, ultrassom diafragmático, a equipe da pneumologia especializada junto com uma UTI de alta performance consegue fazer diferença nesse paciente. E as terapias guiadas por diagnóstico. A gente vê, nesse último caso, uma paciente com um diagnóstico extremamente difícil, que começou uma terapia super específica ainda na unidade de terapia intensiva. E certamente o não atraso desse início dessa terapia faz a diferença no desfecho do paciente. Então, quando a gente fala de doentes de alta complexidade, a gente tem uma gama de pacientes que a gente pode encontrar. Então, a gente tem as doenças intersticiais, que são doenças que têm uma progressão variável e precisam de uma abordagem especializada. Inclusive, essa paciente, eu estava vendo ela pela terapia intensiva, então não tem como a gente pensar em tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que a Mari chegou na UTI e ela falou, essa mão? Eu falei, não, Mari, a mão estava inchada, desinchou. E ela falou, não, não é. E aí, de fato, você vê que mesmo o especialista, quando está envolvido no cuidado, precisa de um especialista em doença intersticial para procurar exatamente o que ele quer, o que ele está buscando, né, do diagnóstico. O paciente com DPOC e asma grave, que é um grupo que precisa de vigilância de perto sobre as exacerbações, sobre as descompensações. Então, quando a gente maneja ele adequadamente, o paciente não vai de alta recebendo a mesma terapia que ele chegou recebendo e vinha descompensando, ele vai internar menos. Pacientes com hipertensão pulmonar são pacientes com uma alta mortalidade. O manejo é extremamente específico e que precisa de uma equipe multidisciplinar e um tratamento otimizado para ele poder sair daquele evento e a gente poder encaminhar ele para o que ele necessita. Oncologia torácica. O paciente não perdeu o diagnóstico, né? Eventualmente, esses pacientes internam por outro motivo e é encontrado ali um nódulo suspeito na tomografia, o pneumologista olha esse doente na UTI, não perde segmento e eventualmente faz até diagnóstico na mesma internação. Pós-Covid, pós-síndrome de síndrome pós-UTI, são pacientes que precisam também desse acompanhamento longitudinal. E o TEP, eu vou falar um pouco mais na frente, indiscutivelmente precisa do pneumologista para as decisões serem guiadas, baseadas em evidência. Então, eu vou falar um pouco sobre a atuação pontual em alguns aspectos. Quando a gente tem um pneumologista na UTI, a gente consegue triar alguns doentes que seriam elegíveis para encaminhamento para o transplante, para que eles não percam esse segmento na alta. Então, a gente tem vários motivos que podem ser identificáveis. A gente fala um pouco do time de TEP. O pneumologista ele vai guiar toda a decisão sobre as últimas evidências. A gente tem um pneumologista que, no final das contas, acaba sendo o clínico que guia um pouco essas decisões, para poder encaminhar esse doente na alta, para poder decidir qual vai ser a terapia que a gente vai instituir para esse doente naquele momento.
Inclusive, poder discutir com as outras especialidades, que nem sempre é só encaminhar o doente para uma trombectomia, nem sempre é só anticoagular. Então, a gente precisa discutir isso com as outras especialidades, sendo o centro dessa discussão. E a importância do pneumologista no time de ECMO. A gente indica a ECMO, que é o suporte extracorpóreo para pacientes com falência respiratória refratária. Aí a gente precisa identificar qual desses pacientes que vai ser ponte para recuperação, qual desses pacientes que vai ser ponte para transplante. Então, essa avaliação da doença pulmonar atual ou doença pulmonar prévia do paciente é importante que seja feita por um especialista, inclusive para a gente não cair, de repente, numa futilidade terapêutica, por exemplo. Então, a gente precisa indicar corretamente, manejar esse doente na pós-indicação do ECMO, para a gente poder ter critérios de desmame favoráveis e seguir em acompanhamento do paciente. Quando a gente fala de cirurgia torácica, o papel do pneumologista é fundamental no pré-operatório, otimizando doenças de base no pré-operatório, para que esse doente tenha um desfecho melhor. Então, a gente define no pré essa operabilidade, mas e na UTI? O que o pneumologista vai focar? Ele vai manejar esse doente de maneira a conhecer as complicações pós-cirúrgicas, conhecendo muito mais do que um não especialista, né? Ele acaba acompanhando muito mais pós-operatório de cirurgia torácica, então ele tem mais manejo desse doente. Eventualmente, ele consegue identificar precocemente alguma possível complicação, uma fístula, uma telectasia, um derrame que de repente não deveria estar ali. Ele consegue otimizar, de repente, um paciente que tem enfisema, opera e complica com uma fístula. O pneumologista ajusta essa terapia para que esse desfecho seja mais favorável. E a gente tem esse modelo multiprofissional em que o pneumologista está integrado. A gente precisa do pneumo para articular na UTI esse doente, para acompanhar esse doente na enfermaria, para acompanhar esse doente no ambulatório, e o que a gente não quer é que ele reinterne, mas se ele internar, para acompanhar numa reinternação. A reabilitação é muito importante, então o pneumologista acaba conversando muito com a fisioterapia nesse sentido. A gente tem que ter apoio de uma enfermagem especializada, senão a gente não consegue fazer tudo isso que a gente faz. Nutrição, psicologia, terapia intensiva, uma cirurgia torácica robusta, um time de ECMO, e acaba que a gente se insere em muitos desses cenários. E o mais importante é que a gente consiga compartilhar os nossos casos desses doentes de muita gravidade com pneumologistas especialistas, né? Então, a gente ter reuniões multidisciplinares para poder discutir, imagina esse caso que o Alex apresentou, quantas e quantas vezes que ela foi discutida em sessões multidisciplinares, com reumato, com especialistas em doença intersticial, imunologista, enfim. São muitas camadas, a gente não vai conseguir resolver esse doente sem tirar essa discussão de dentro da UTI. Então, eu acho que o pneumologista, ele entra muito aí, né? Ele tira o caso da UTI e leva para discutir com o especialista. E aí, só falando um pouco sobre onde que a gente pôde atuar nesse último caso, a gente tem uma paciente que, nesse caso, ela já estava em ECMO quando a gente entrou no caso, mas, de toda forma, a gente tem essa avaliação inicial da causa base. O pneumologista de referência da alta complexidade foi acionado, identificou que era uma doente que poderia ser transferida, ela foi transferida justamente para estar incluída dentro de um serviço que tenha transplante pulmonar ativo. A paciente foi reabilitada e foi diagnosticada ainda na UTI. Então, acho que em todos os pontos importantes dessa doente, o pneumologista atuou de maneira efetiva. E no pós-alta, né, que eu não preciso nem falar, olhando ela na esteira, é aquela foto que fica todo mundo emocionado, mas é basicamente isso. A gente consegue ilustrar de como que a gente pode acompanhar. Então, o pneumo na UTI, ele consegue olhar tudo, né, olhar aqueles potenciais doentes que vão chegar para ele, e como que ele vai acompanhar isso depois, e como que ele vai fazer a diferença de que esse doente não volte para a UTI. Algumas vezes a gente não tem como não retornar para a UTI, mas nesses casos desses doentes graves, desses doentes terminais, o pneumo também vai entrar fazendo um link que eu acho que a gente precisa exercitar cada vez mais, que é um link com cuidado paliativo. Então, a gente consegue oferecer para esse doente uma qualidade de vida, ou pela melhora, ou no controle de sintomas, quando a gente não consegue atuar na melhora efetiva na cura do doente. Então, é isso. Acho que a gente não precisa ter essa dúvida se a gente faz ou não a diferença. A gente tem resultados clínicos, a gente tem... quando você tem o pneumologista na unidade, na UTI, invariavelmente, você traz uma visão de referência para
para onde ele estiver, né? Eu acho que o cardiologista, ele tem a unidade cardiológica e nunca houve dúvidas que o cardiologista precisava estar lá dentro. Quando a gente tem uma unidade respiratória, agora a gente está começando a consolidar que não existe a possibilidade de a gente ter uma unidade respiratória com doentes respiratórios sem ter o pneumologista lá dentro todos os dias. E capacitar especialistas, discutir os casos, levar isso, publicar os casos que a gente discute, para poder dividir também o que a gente faz. Então, eu acho que é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Briana, foi ótimo. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer uma pergunta. A gente normalmente coloca uma cadeira aqui, cadeiras, só que está tão cheio que eu vou deixar os palestrantes aqui à vontade, né? Então, se vocês quiserem ficar, por favor. Paulo, vamos lá. Tem outro? Não tem outro? Boa noite. Eu quero parabenizar, as apresentações foram excelentes, e queria fazer uma pergunta para a Cláudia. Eu gostei de tudo que você falou, me chamou a atenção em particular pela minha falta de experiência, esse medidor de fluxo inspiratório. Você falou com tanta naturalidade que eu acho que você deve tê-la na sua prática. E não é um equipamento assim que eu conheça. E ao não tê-lo, né, o que substitui na prática? Eu acredito que seja o VFU, mas gostaria que você explicasse melhor. Obrigada pela pergunta e desculpa por não ter explicado direitinho. O InCheck Dial é um aparelhinho pequenininho, ele parece um pico de fluxo, sabe? Um peak flow que a gente tem na asma e tal, só que ele faz o inverso. Você ajusta o bocal dele para uma resistência que você espera encontrar no dispositivo. Então, por exemplo, alguns dispositivos eles têm resistências maiores e outros dispositivos têm resistências menores. Toda vez que você vai usar um dispositivo na asma, na DPOC, né, o paciente precisa fazer uma determinada força e essa força ela pode ser maior ou menor dependendo do dispositivo. Então, por exemplo, o Turbo Halo, aquele, né, que faz aquela espiral, ele tem uma resistência maior. Todos os dispositivos de pó seco vão ter alguma resistência, podendo ser maior ou menor. Então, você consegue medir essa resistência. Tá? A gente usa isso mais para pesquisa, a gente tem realmente no ambulatório, quando está na dúvida lá com o paciente, a gente usa na assistência também, mas ele é basicamente usado para pesquisa e ele não está registrado pela Anvisa, por isso que a gente não tem no Brasil. Então, quem quer adquirir, tem que adquirir fora e trazer, enfim, e é mais para pesquisa. Então, você não ter o conhecimento tem toda a lógica, porque no Brasil não tem, tá? A gente pode usar a alça inspiratória? Até pode, tá? Quando você tem uma alça muito pequenininha, significa que o paciente não tem força. Só que lembrar que quando você está medindo a curva, né, fluxo-volume, e tem a alça inspiratória, você não está fazendo ela contra resistência. Okay? Então, se você não tem, observar com calma o paciente. O paciente está lá usando um determinado dispositivo que tem que botar aquela cápsulazinha dentro. Aperta, puxa, aí ele diz assim, não, eu tenho que fazer 2, 3 vezes para conseguir esvaziar a cápsula. Não tem força, né? Ele não consegue fazer de uma vez só. Observar como é que o paciente faz isso, eu acho que na prática resolve a maioria dos casos, tá? Você não precisa medir, olhar. O check dial tem orifícios, e aí você olha o orifício, e cada orifício determina uma relação com o dispositivo. Então, um orifício muito pequeno, força grande. Então, é muito simples, né? Infelizmente, não sei porquê. Mas agora, tem 3 perguntinhas. Não, depois vou fazer uma para a Briana também. Não, a primeira pergunta é muito simples. A gente parece um pouco alemão, né? O alemão ele é todo metódico, até que ele tem uma grande inteligência e muda tudo. O japonês não é melhor, o protocolo japonês, todo mundo começa com 3, tripla terapia para todo mundo, se complicar depois avalia. Então essa é a primeira coisa que espera um pouquinho. A segunda que é o pensamento da reumatologia, né?
Quando você estabiliza o paciente com imunobiológico e está com aquele esquema todo pesado de tratamento com dispositivo, a partir da estabilização do imunobiológico, o imunobiológico ele fica como marcador da estabilidade da doença. Então, a partir desse momento, você pode desescalonar os broncodilatadores. E a terceira pergunta, qual é o imunobiológico que trata o plug mucoso? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão de usar a terapia tripla desde o começo. Isso é um debate que tem realmente. No Japão, eles usam na atenção primária, todo mundo usa a terapia tripla. E quando vai para o pneumologista, para os pacientes mais graves, é que eles vão avaliar quem realmente precisa estar na terapia tripla. Eu não sei se isso é melhor ou pior, teria que fazer algum estudo para avaliar isso, porque, na verdade, a gente não precisa também dar corticoide para todo mundo, e eu também não posso dizer que o corticoide não tem efeito colateral a longo prazo. Então, pelo menos aqui, entre pneumologistas, eu acho que isso não é uma prática correta. Tá? Eu acho que a gente tem que dar o corticoide, sim, para quem precisa, para aquele que exacerba. E metade dos pacientes não exacerbam. Então, você estaria dando muito corticoide para quem também não precisa, e isso tem efeito colateral. Então, isso é uma discussão que eu acho que precisaria de um grande estudo aí, né, para a gente avaliar qual seria a melhor prática, né? Bom, isso é a primeira questão. A segunda, eu não entendi direito a questão do biológico, se usar primeiro e depois tirar. Na DPOC, a gente não tem... Isso é uma questão na asma, né? Que a gente chega no máximo, tem os steps ups e tem os steps down, né? Então, você vai até o máximo, depois você vai tentando tirar e otimizar o tratamento da asma com a menor quantidade de tratamento. Na DPOC não tem essa lógica, você não tem o down nunca, né? Você só tem que subir quando precisa e, teoricamente, você vai dar ou não o corticoide para quem precisa. A gente está começando agora a utilizar o imunobiológico na DPOC. Em nenhum momento se fala tirar medicamento, até porque o imunobiológico que eu tenho na DPOC são só 2, né? O do Dupilumab, agora vai entrar o Mepolizumab, provavelmente mês que vem, né? Então teremos 2 imunobiológicos, os 2 atuam, né, na T2. Então eu não tenho nada para T1, eu só tenho para T2. Então eu vou usar isso para quem já está em terapia tripla, até porque os trabalhos já são usar imunobiológico T2 para quem já está em terapia tripla. Então não faz sentido nenhum eu tirar medicamento do paciente com DPOC. Eu só acrescento, não tem nada até hoje que sugira que o imunobiológico vai suplantar o corticoide inalatório. É só não ter que dar corticoide oral, você diminuir as exacerbações e não precisar dar oral. A lógica é essa. Com relação a imunobiológicos, os 2 que temos para a DPOC no momento é esse. O grande fervor da ATS foi em relação... Até vou falar na semana que vem sobre imunobiológico, mas enfim, se alguém quiser depois é do concorrente, a palestra. Mas enfim, na ATS se falou muito de anti-IL-33, e aí nós temos 2 IL-33 que estão entrando aí no pedaço. Um deles, o estudo deu positivo, mas ainda não tem dados, só fizeram aquele press release que disseram que deu positivo, a gente está aguardando, só vai ter dados lá para, provavelmente no europeu. E o Astagolimab, ele que é um anti-IL-33 livre, e o fase 2 deu positivo, mas o fase 3, por muito pouquinho, não deu, tá? E aí ficou pensando, por que um deu e outro não deu positivo? E aí tem algumas coisas que a gente pode discutir, talvez a metodologia, talvez o N, talvez o tipo de paciente que entrou ali, ou talvez o mecanismo de ação das drogas, que um atua no anti-IL-33 livre e o outro no que vai ser oxidado. Então, essa é uma questão que não está ainda resolvida. Mas o que nós temos de imunobiológico para a DPOC no momento é só T2. A T1 ainda está sendo avaliada. Mas que diminui o plug. E o que diminui o plug, bom, isso a gente não sabe.
Tem trabalho com acetilcisteína in vitro que mostra que atua no plug mucoso, que atua na MUC5AC. Então, em tese, acetilcisteína diminui plug. Em tese. A gente tem que fazer trabalho agora comprovando isso na TC, etc e tal. Isso não tem, tá? Outra possibilidade é do Dupilumab, porque o plug mucoso ele é feito com base de L13. Então, no caso, você também dá Dupilumab também, e a Sanofi está estudando também. Então, assim, são possibilidades que vão vir por aí. Mas, no momento, eu não tenho nenhum subsídio para dizer que tal medicamento atua no plug mucoso. Mas tem trabalho que mostra que o plug mucoso ele não é permanente, tá? E tem paciente que melhora. E quando melhora, diminui a mortalidade. A Adriana, presta atenção, senão você vai apoiar aí, hein? Então é interessante, porque a gente sabe que ele não é permanente só, ele pode melhorar, tem trabalhos que já mostram isso, né? Foi um dos trabalhos que a gente viu lá na TS. O plug mucoso ele pode ser resolvido. Agora, como é que os pacientes resolveram é que ainda não sabe. Só para a Adriana, a terapia intensiva do Estado do Rio de Janeiro começou com a pneumologia. Aqui é um dos fundadores que assinou a fundação da Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro. Temos que lembrar do Sidney Marco Davi também, que foi um grande impulsionador. Então a pneumologia ela está realmente envolvida na terapia intensiva como um todo. Primeiro, parabenizar o caso, resultado maravilhoso, não tem nem o que falar, uma coisa, finalizou, só faltou a menina dar coração para vocês, né? Que foi que nem jogador de futebol, e assim tem que ser. Mas a grande novidade da terapia intensiva hoje em dia é a recuperação. A gente teve um espaço muito grande para a fisioterapia, mas parece que os pneumologistas começaram a redistribuir melhor esse espaço com a fisioterapia, de análise, de revisões, de protocolo e participação mais ativa. Eu acho que isso tem que ser assim. E quando você colocou o ultrassom como um dos métodos da terapia intensiva que o pneumologista domina, o fisioterapeuta também faz, acho que é fundamental, além dos outros, todos os métodos que você colocou. Está de parabéns. Obrigada, professor. Gente, mais alguma pergunta? Eu só Alguém queria fazer gostaria um de comentário com relação ao caso. O anti-MDA5, né, essa doença, ela é a doença do pneumo, ele não é do reumato, porque esses pacientes costumam ser amiopáticos. Então, a sintomatologia, ela é pulmonar. A gente tem que estar pensando nessa possibilidade, não pode esperar, porque o reumatologista não vai fazer esse diagnóstico. Esse é um ponto, né? E por conta disso, eu fico pensando se o painel reumatológico inicial não deveria ser mais expandido nesses pacientes, pensando nessa possibilidade, né, levando em consideração, quando abre um caso assim muito rápido, né, dramático e tal, a gente não tem que pensar jamais nisso aí. Acho que quando a gente melhora o acesso, facilita o acesso a pedir o painel e ter um resultado rápido, nesse doente é fundamental, porque a gente não consegue esperar 20 dias, 30 dias, né? Exatamente. Não dá. Então, é isso. Acho que a gente vai aprimorando tanto o fluxo de solicitação, quanto mais a gente pede, eu acho que a gente torna isso uma necessidade, né? Que esse resultado venha rápido pra gente também. E para quem trabalha parabéns para a Mariana, que trabalha com a gente na PID, e dizer que todo paciente, que quando a gente suspeita de doença intersticial, o exame da mão é fundamental. A gente tem um monte de pista ali na mão. E eu acho que a paciente tinha Renault também. O Renault, assim, não observei o Renault ali no... Naquela foto tinha Renault. Ela tinha tanta coisa, né? Obrigada, gente. Obrigada. A Cláudia viu a mão e falou, Nádia, tem Renault ali. Tem Renault. Olha, muito obrigada. Vocês, foi ótimo. E agora, todo mundo com fome, né? Vamos comer. Vamos lá, gente.